Raízes familiares. O livro está falando a respeito de raízes. E ela vem tratando neste capítulo que nós temos as nossas raízes, que elas acabam formando quem nós somos. Nós somos porque outros foram. Nós somos porque nós aprendemos a ser. Então, tudo aquilo que a gente passa para o nosso casamento, em relação ao nosso marido, em relação aos nossos filhos, em relação ao legado que a gente também acaba passando para os nossos, dizem respeito à herança que nós recebemos. E essas heranças podem ter sido positivas ou negativas. Então, ela começa a tratar a respeito das influências que essas raízes elas trazem para nós, que muitas delas nós temos que identificar, primeiramente investigar, depois identificar para a gente poder tratar e ressignificar. É dessa forma que ela vem tratando. Então, as raízes familiares, elas são capazes de influenciar o nosso subconsciente. Sem a gente perceber, a gente tem um monte de coisinhas lá dentro, na nossa mente, que a gente foi aprendendo. Então, uma delas, por exemplo, um exemplo bem simples que eu vou dar. Não esqueça a blusa, não esqueça o guarda-chuva, né? Menino, mas espera aí, você não é todo mundo. E tem aquele exemplo do frango, né, que o Hernandes Dias Lopes, esses dias, teve uma gravação dele que ele contou que a filha sempre cortava o frango para assar, ela sempre cortava e colocava numa assadeira bem grandona e cortava todo aquele frango. Aí um dia ela parou e perguntou para a mãe por que a mãe cortava. Ela falou, eu não sei, porque a sua avó cortava. Daí foi atrás da avó e aí por fim ela soube o quê? Que quando a avó ensinou, né, e a mãe acho que viu fazendo, a avó não tinha uma forma grande, ela tinha uma forma pequena. Então, por conta dela ter aquela forma pequena, ela tinha que cortar o frango em vários pedaços. E a mãe aprendeu daquele jeito e passou para a filha daquele jeito, e ninguém nem percebe e vai se fazendo as coisas. Então, isso é o que acontece, é o que é o fruto do nosso subconsciente. É aquilo que a gente vai muitas vezes repetindo por aprendizado, por imitação, por ensinamento, né? Aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa para a gente estar atento à forma que a gente lida para a gente poder ser curada. Então, o primeiro exemplo que ela dá diz respeito à nossa família semente. Ela fala que é tudo aquilo que foi plantado em nós, na nossa primeira casa. E aí a segunda família seria a família que nós escolhemos, a família que nós formamos depois quando a gente sai da casa dos nossos pais. E ela denomina como as raízes familiares influenciam o nosso comportamento e causam profundas feridas. Não é comum uma mãe se esquecer de um filho, a gente sabe disso. Mas o amor materno, ele é tão poderoso que Deus utiliza esse sentimento de apego e proteção para expressar seu amor por nós. Ele fala lá em Isaías 49:15, dizendo assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então ele vem tratando, ele faz essa comparação. Uma mãe não esquece, a mamãe vai esquecer quando está ali com o filho, não passou por nenhum episódio de separação. Como a mãe vai se esquecer de amamentar? Ela não consegue, né? Ela tem aquela expressão de amor, a expressão até inconsciente dentro dela. Mas aí a filha, que às vezes teve uma mãe que passou por algum episódio, né, de que teve alguma separação, temos muitos casos. Nós acompanhamos mulheres com muitos casos de profundas feridas por conta de relações maternas. Então, ela acaba tendo algumas consequências. Por exemplo, se a ferida causada pela figura materna ou pela sua ausência pode gerar determinadas dificuldades nos relacionamentos atuais. Então, por isso que a gente tem que olhar para a nossa semente, a nossa família semente, aquilo tudo que está no nosso inconsciente, aquilo tudo que nós viemos ao longo do tempo repetindo. Porque a nossa família hoje, a nossa família atual, às vezes ela tem feridas, né? As nossas raízes têm feridas e a gente não consegue lidar. Ou seja, as consequências quando a gente tem ferida materna são a baixa autoestima, uma mulher que, né,
não consegue se valorizar, ela tem agressividade, ela tem falta de criatividade, ela tem dificuldade com a maternidade, ela tem dificuldade de dar e também receber o afeto, porque tudo isso vem formado da mãe. A mãe é quem gera tudo isso em nós. Então, Deus, entretanto, lá em Isaías 49:15, ele vem dizendo o quê? Ele garante para nós que mesmo que uma mãe ou um pai se esqueça de um filho, de uma filha, ele jamais se esquecerá de nós. E o melhor de tudo isso, né, que essa certeza reconfortante nos faz perceber que a nossa verdadeira raiz não está exclusivamente vinculada à figura materna ou paterna. A nossa raiz pode e deve estar em Deus, que assume a nossa paternidade e responsabilidade de cuidar de nós. Isso é maravilhoso. Nós temos um Deus que nos formou e que cuida de nós e que nos garante, olha, nunca vou deixar vocês sozinhos. E ela divide aqui num terceiro ponto, as raízes familiares tocam as demais estruturas da nossa vida. Nós carregamos uma herança emocional que escorre para as áreas dos relacionamentos, para o modo como enxergamos o mundo, o que entendemos como conceito de ser igreja, de ter uma vida íntima com Deus. Essa herança tanto pode reforçar quanto minar o que é de Deus em nós. Por exemplo, quando eu vim para Deus, eu achei muito estranho, porque eu não tinha um pai efetivamente afetuoso. Então eu achava estranho, eu tinha uma coisa ainda assim com Deus, sabe? Uma distância, uma certa distância. E aos poucos isso foi tratado em mim e eu descobri em Deus realmente um pai maravilhoso, um pai que eu nunca tinha tido. Então, às vezes a gente vem com essa visão. Então, essa herança tanto pode reforçar quanto ela pode minar tudo aquilo que a gente pode ter de relacionamento com Deus. Então, por isso, não há como negar a importância dessas raízes, esse tratar da nossa raiz. Então, nesse caso, o problema maior não são as dificuldades, as circunstâncias ruins ou o sofrimento dos demais, e sim como nos vemos e nos relacionamos com Deus, tendo em vista o que herdamos dos nossos familiares. Então, hoje é preciso, é necessário que a gente aprenda a redefinir o nosso presente e futuro, assumindo as posições de vitória e nos abrindo para a cura divina. Então, lidar com o passado traz cura para o presente e para o futuro. Afinal, uma mulher curada cura gerações. Somente uma mulher que ela é curada, ela termina ali, ela acaba curando gerações que vêm depois dela. Então, nós precisamos ter isso em mente, nós temos que ter a sabedoria e buscar essa sabedoria em Deus. Então, hoje, você, mulher, é dia de nós permitirmos que Deus possa curar essas nossas raízes. Talvez o relacionamento com seus pais precise ou precisou de restauração. E talvez ele esteja instruindo você a pedir perdão para eles. Então, o Senhor hoje está te dando a oportunidade de você escolher perdoar aqueles que fizeram parte da sua constituição e da sua criação e que tenham ferido você ou que tenham sido feridos também por suas atitudes. Talvez também você possa ter sido uma filha desobediente, uma filha que reagiu a algumas questões por questão de sobrevivência mesmo. Então, você pode hoje mesmo parar e pedir perdão aos seus pais. Perdão pela filha que eu fui até hoje. E eu escolho ser alguém diferente. Eu escolhi na minha vida ser alguém diferente, mas mesmo assim eu ainda quero te pedir perdão. E ainda se os seus pais já se foram, você pode fazer isso numa oração, fazer isso numa carta. Isso é super lúdico, trabalha com o nosso cérebro e com o nosso inconsciente, isso é maravilhoso. Então, caso a sua raiz paterna ou materna seja saudável, você provavelmente vive um amor que, independente do que faz ou do que é como filha e está sob uma autoridade amorosa que lhe capacita e lhe dá coragem para avançar. Então, quando nós temos essa firmeza paterna e materna, nós conseguimos desbravar na vida.
Muitas. Hoje nós lidamos não só com mulheres, mas com mulheres e homens, adolescentes, crianças que já são feridas emocionalmente falando. Então, nós precisamos realmente permitir, igual a lição anterior, que o Senhor are a nossa terra. Venha com um arado ali para modificar, para limpar. E se você ainda tiver dificuldade quanto a isso, há pessoas que se especializam, pessoas que se formam tanto em psicologia, estamos no meio aqui de muitas terapeutas também, para cuidar, para lidar, para te ajudar também, além do Senhor. Porque às vezes tem pessoas que conseguem, simplesmente estão ali aos pés da cruz. Mas tem pessoas que às vezes as feridas são tão fundas que às vezes precisam de ajuda. E isso também não é problema nenhum. Então, se você veio de um lar desestruturado, é possível que você esteja repetindo muitos erros e comportamentos nocivos na sua segunda família. No entanto, Deus está te ensinando. Não é necessário que você permaneça dessa forma. Hoje você pode buscar cura para suas emoções. Então lembre-se do José do Egito e não perca tempo murmurando acerca do seu passado. Ele nos mostrou que é possível vir de um ambiente familiar cheio de inveja, de briga, de mentira, de engano e traição e ser uma bênção não só para a sua geração, mas para seus pais e para o seu país e também para os seus próprios familiares que o rejeitaram e o feriram. Então, se hoje as suas feridas familiares não podem determinar o seu amanhã, e se elas estão aí mexendo com o seu presente e até te causam tanta ansiedade em relação ao seu futuro, você hoje precisa tomar uma decisão de firmeza. Escolha deixar de caminhar com ferimentos. Feche o ciclo dessa ferida familiar. Perdoe, libere, caminhe nos sonhos e propósitos que Deus tem para você. Então, que você possa investigar as suas feridas emocionais. Que você possa identificar, trabalhar, buscar ajuda, buscar em oração, se prostre diante do Senhor e peça cura de Deus para essas feridas. Quantas mulheres nós temos acompanhado que elas estão feridas e elas ferem. Elas ferem com palavras, elas ferem com atitudes, elas repetem coisas que elas aprenderam e que elas não suportavam, mas elas repetem, às vezes inconscientemente. Busque ajuda, busque cura no Senhor. Em nome de Jesus eu digo para você, isso é muito sério. Deus te abençoe.